Cada pé é formado por 26 ossos, 33 articulações e mais de 120 músculos, ligamentos, tendões e nervos. Nossa, quanta coisa no pé, né? E eles trabalham em conjunto, viu? Para suportar o peso do nosso corpo. Funcionam como amortecedores. Em média, as pessoas gastam cerca de 4 horas diárias em pé e dão cerca de 10 mil passos. E não é à toa que os pés, né, apresentem problemas. Os tornozelos também. Eles são até comuns, porque é muita ida e vinda. Só eu aqui no programa, não, fala a verdade, a gente dá vários passinhos. E vai pra lá e vem pra cá, e vai pra lá e vem pra cá. E a dona de casa, em casa, então? Vai pra cozinha, vai pro quarto, vai pro quintal. Não é fácil. E nós não nascemos bem pra isso, não é? Eu tô recebendo aqui no programa o doutor Luiz Eduardo Polon, que é ortopedista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, sempre um prazer estar aqui novamente, um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu é que fico feliz. Agora, é muita coisa pra funcionar direito nos pés, meu Deus? Não é? E a gente parece que não foi muito adaptado ainda a andar de bípede, né? E se a gente ficar um pouco mais gordinho, então, os pés sentem mais. E aí o eixo da gravidade joga a gente ou muito para frente ou muito para trás. Muda. Aí ou o calcanhar dói ou a parte da frente do pé. Então é mesmo? sempre uma incógnita, né? As dores que aparecem também são por isso. Bom, tem lá um press para você mostrar, né? Vamos que a gente dar uma chama aqui olhada. um vídeo. Vamos e sim. você vai entender direitinho porque tornozelos e pés têm que ser bem tratados. É isso aí. Então a gente tem aí a anatomia. Claro, não vamos falar muito de anatomia, mas é como você citou. É só pra gente olhar, tem né? muito saber. osso, né? Tem Nossa. muito osso. Então por isso que a medicina... Bastante assim, hein? E esses nomes são nomes, que são importantes no nosso dia a dia. Agora, sabe que eu tô olhando aí, tá me chamando a atenção? É muita junta, hein, pra dar problema. É muita junta, não é verdade? E esse monte de ossinho parece que tá tudo um monte de ossinho quebrado quando a gente vê no raio-x. Mas, doutor, esse osso não tá quebrado? Não, são ossos pequenos mesmo, e eles participam muito, são muitas articulações envolvidas, e cada um tem uma responsabilidade importante aí. Então, de um modo geral, nós temos o tornozelo, lá a tíbia e a fíbula lá em cima, que ele funciona como uma pinça, e ele segura o calcanhar e esses ossos que vão do médio pé, do meio do pé, para a parte da frente do pé, e é quando a gente faz o ciclo da marcha através do nosso arco plantar. Meu Deus, que máquina é o corpo humano. Sensacional, Vamos não pra é? próxima. Lindo, Sensacional. lindo. Lindo mesmo. Aqui a gente tem um demonstrativo de uma parte do ciclo da marcha. Então, quando ele começa a fazer o que acontece. Então, você citou sobre ligamentos, tendões. Tendão é uma estrutura que liga um osso ao outro. E diz que esses tendões aí costumam dar muito trabalho. E esses ligamentos são os ligamentos fundamentais do tornozelo, são os ligamentos que a gente machuca quando a gente torce o tornozelo. Tá. Um professor que falava tornozelo torcido jamais será esquecido. Felizmente ele tinha razão. Mas de um modo geral, é isso que acontece. O tornozelo ele funciona como uma pinça, para frente e para trás, e ele faz um movimento para lateral. Quando você vira o pé de uma forma com que não é o esperado, ele pode romper esses ligamentos ou eventualmente ocasionar as fraturas desse E o tendão? tornozelo. O tendão dá problema por quê? Isso, o tendão é uma estrutura que é a ponta do músculo. Então, ele vai de um osso mais alto até um osso mais baixo. O tendão, ele se rompe por um movimento anômalo ou por uma degeneração do próprio músculo. Normalmente porque esse músculo não está bem, por falta de condicionamento físico ou excesso de esforços. Ah, pelas duas coisas, de ponta a ponta, então. Não é? Vamos ver o próximo, então. Então vamos lá. A gente fala aqui de uma maneira, Tudo um apanhado que pode bem acontecer. geral, né? Ai, meu Desde o bebezinho lá, aquela primeira imagem, o bebezinho que nasce com o tal do pé torto, congênito, né? Isso é uma coisa, não é extremamente frequente, mas é uma patologia bastante conhecida. Que tem que ser cuidado. Que tem que ser cuidado. Esse diagnóstico é feito logo ao nascer ou, eventualmente, até no ultrassom a gente consegue identificar no intraútero. Normalmente, e esse tratamento começa com que idade? Já assim que nasce? Assim que nasce, a gente já começa a fazer o diagnóstico correto. Se esse pé torto, ele é um pé torto por uma deformidade mesmo do pé, quer dizer, esses ossinhos, eles são deformados pela natureza, ou se esse pé nasceu torto
pela posição intrauterina do bebê. Aí, doutor, vem pra cá, nós vamos ficar com essa foto no ar. Pronto. Porque essa é a última. Fica aí, que aí a gente pode falar um pouquinho sobre cada um desses problemas. Antigamente se via muitas crianças com botas, sapatos esquisitos, tal, né? Pesados, pra endireitar o pé. Hoje em dia, caiu por terra? É verdade. A nossa geração, né, a geração um pouquinho mais pra frente, usou demais, né? Bota ortopédica na escola. Era o que mais tinha. É verdade. Foram feitos alguns estudos nos últimos 20, 25 anos e os resultados para esse tipo de órtese, principalmente para tratar de pé chato, a gente falava de pé chato, que é o pé sem aquela formação do arco plantar, na verdade você estava tratando a maior parte de pés normais. O problema os pés em desenvolvimento, Claudete, eles têm mesmo mais plano, parece que a criança desaba o pé quando ela anda, e na medida que o arco plantar vai sendo formado, ele vai ficando com aquela estrutura mais arqueada, mais natural. Isso só acontece por volta dos 8, 9 anos de idade, então é natural as mães irem no consultório de ortopedia, se queixar, o pé do meu filho é chato e tal. Então é uma característica e não necessariamente uma doença. Não estou querendo dizer que não existe o pé plano doente. Mas a medicina evolui a cada dia e essa evolução levou a um uso menor, então, daquilo que nem precisava. Coloca aquela foto aqui para mim, por favor, na nossa tela também. Ali aquela planta do pé, isso, essa segunda foto, o de cima. Ah, esse de cima. Esse de cima é o tal do calo, né? É o tal do calo na planta do pé. Mas o calo pode dar em cima e pode dar nessa outra foto em cima do dedo também. Exato. Mulher tem mais no dedo, acho que por causa de salto. Então, vamos lá, olha. O que é o calo? O calo, o nome técnico é uma hiperqueratose. É um espessamento da pele. É a pele que fica mais grossa. Ora, por que a pele fica mais grossa? Por quê? Porque ela está te defendendo de alguma coisa. Do quê? De uma carga anômala naquela região. Pensa, o pé, ele distribui o peso do corpo de forma igual. Ela tem que dividir de forma igual. Se você tem uma mudança no seu padrão da pisada, ou pisa mais com o calcanhar, ou pisa mais com a parte da frente do pé, ele vai criar essa o pé se defende. E aí o que acontece? Muitas vezes a mulher, principalmente, acaba indo em alguns profissionais e acabam retirando esta defesa do próprio corpo. É óbvio que você vai fazer uma ferida. Ao invés de você descobrir o que está acontecendo e readequar a carga correta no pé, com palmilhas especiais ou com eventuais outras cirurgias ou fisioterapia ou qualquer outra alternativa, não adianta você remover a defesa do pé com o calo de novo. E você vai fazer uma ferida ali. É perigoso. Né? É perigoso. E tem gente que tira com lâmina, com qualquer coisa, então, é perigosíssimo. A história do olho de peixe, aquelas histórias todas. E na outra imagem, que está, na verdade, sugerindo a questão do joanete, também está mostrando no segundo dedo uma hiperqueratose, quer dizer, um calo na parte de cima do dedo. Isso normalmente é por atrito do calçado, né? Ah, é? No segundo dedo, né? E a joanete? Isso, aproveitando falando do joanete. O joanete... É um osso que cresce do lado. Exato, não é um osso que cresce, não é uma deformidade do pé. Mas por que ele fica defeituoso assim? Na imagem se puder voltar à imagem da anatomia, seria legal a gente mostrar, porque isso é uma dúvida muito comum. Antes, olha, essa imagem dá a impressão de que cresceu um osso ali. Isso. O pé tá torto. Se puder voltar um pouquinho na anatomia, eu vou mostrar onde é essa articulação. Porque essa articulação, na verdade, não é que está crescendo um osso, é que há uma deformidade da forma de pisar. Nós estamos falando dessa articulação. Aí você pode levantar e mostrar para mim. Vou levantar. Então, ó, nós estamos falando desta articulação. Ela saiu para fora? Esse osso deforma para lá e esse osso deforma para cá e acontece isso. O que é isso? Mas que loucos. Isso Por que eles fazem também isso? Pela forma de pisar, além de um fator hereditário muito influente. Então, papai tem, mamãe dedão? tem. Que isso? Ô, herança, hein? Olhe bem. Meu Deus. Você tem que dar uma boa examinada, que essa herança que vai te contar. Né? Mas olha só, se você começa a pisar muito na parte da frente do pé, então mulherada que adora um sapato com salto, não é? Então usa muito a parte da frente do pé, a carga vai na parte da frente do pé e muitas vezes os músculos, os pequenos músculos que vão entre esses ossos não estão corretamente adaptados para isso. O osso começa a se defender, ele começa a deformar a posição.
aí acontece o que nós chamamos de hálux valgo, que é o tal do joanete. Vamos para aquela lá. outra foto, que Isso. falta falar de um pé lá, naquela Isso, vamos foto. voltar lá. Esse pé aí de baixo. Esse pé, ele é uma sequela também de um pé torto congênito, já um pé deformado. Você vê que ele é um pé em varo, que a gente chama, e ali ele também está dando uma demonstração de um tornozelo com alguma posição em deformidade. Essa imagem é bastante interessante para a gente falar algumas coisas importantes na terceira e na melhor idade, né? Tá. Como De melhor não tem nada, doutor. Pode falar a verdade. Na terceira idade crítica. Como dizem nossos amigos geriatras, né? Para você observar a saúde da pessoa, basta olhar se ele consegue praticar uma boa higiene nos pés. Por quê? Porque se ele tem capacidade de praticar uma boa higiene nos pés, o que significa? Que ele tem mobilidade, certo. Que ele tem liberdade de movimentos, que ele tem músculos, que ele consegue realizar movimentos dos quadris, dos joelhos. Cortar as unhas, tal, lixar. Quando não estiver conseguindo mais isso, o bicho pegou mesmo. E eu tô falando terceira idade nesse sentido de doença, né, gente? Claro. É lógico que tem coisas lindas na terceira idade, você pode aproveitar. Mas agora, olha que interessante, você nasce enrugado e morre enrugado, porque é o pezinho do bebê, enrugadinho, né? Eu já volto aqui, você manda a sua pergunta, o doutor responde e fala sobre esses tratamentos. Afinal de contas, a gente começou essa entrevista dizendo que a medicina evoluiu mesmo e muito. Doutor, vamos ver se tem perguntas? E aí, eu queria que você já fosse dando as soluções aí. Tá bom. Dependendo das perguntas, pra gente falar dos tratamentos, são importantes, né? Então, vamos lá, pode colocar a primeira na tela. Oba! Ela mandou um vídeo, que legal, roda aí. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Aqui é Cristina Maria, do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Beleza. Eu gostaria de saber a causa da fascite plantar, pois eu tenho nos 2 pés, mas a dor que eu mais sinto, que dói mais, é meu pé direito. É cada fisgada que só Jesus. O médico me aconselhou usar só sapatos Anabela, né? Para poder o pé ficar bom. Eu gostaria de uma orientação, algum exercício, alguma coisa assim, tá? E o tornozelo dói também, muito, muito mesmo, tá? Muito obrigada. Obrigada eu, querida, que aceitou a sugestão e mandou o vídeo, doutor. Muito legal. Fascite plantar. O que é fascite, né? Fascite é um processo inflamatório numa estrutura chamada fáscia, que é uma estrutura muito fina, mas muito forte, que a gente tem no arco da planta do pé. Quem forma o arco da planta do pé? Ele divide a pele do osso, do músculo. Então, o que ele faz? Quando você faz o movimento de andar, o pé faz isso. Sim. Esta fácia entra com um processo inflamatório por um movimento. Deve doer pra caramba. E dói demais. Dói em toda a parte de baixo do pé. E realmente é muito difícil o E tratamento. por que um saltinho Anabela ajuda? Porque quando você usa um sapato com salto, a carga na parte de trás e na parte da frente é muito grande. O Anabela, ou esse tipo de dispositivo, ele serve como se fosse uma palmilha que distribui um pouco melhor o peso. Certo. Né? Tem tratamento? O tratamento mais importante é um trabalho fisioterápico. Primeiro, é muito importante ver a pisada, ver como ela está pisando, ver se a pisada está adequada. Porque tem um pé que é pior que o outro. Porque nós não somos simétricos, então é natural a carga de um lado ser diferente do outro, né? Então, é importante ver como é que está a pisada, um trabalho fisioterápico, massoterapia, movimentos manuais, terapias manuais. No final do dia, colocar essa perninha para cima, fazer mobilidade, compressas de água morna no final do dia, tirar um pouco a carga. A gente viu que, eu não sei se ela está sedentária ou não, mas existe uma possibilidade dela estar com algum sobrepeso, é um fator que influencia também. Então, é muito desafiador você jogar toda a carga no pé e depois pedir para que ele resolva a coisa sozinho. Então a fisioterapia, a massoterapia ajuda, mas a gente precisa também cuidar para diminuir a carga no pé. Você viu, né? É aquela conversa de médico, minha querida. Tem que emagrecer um pouco, não pode deixar de fazer exercício. Agora, eu adorei a parte perninhas para cima vem do Santa Receita. Não é? Ai, é uma boa hora, né? Bom. Pelo menos 2 horinhas. Todo médico devia indicar isso. 2 horinhas, perninha para cima. Primeiro que é uma delícia ficar com as perninhas assim. Na hora do programa? Na hora do programa, Perninha show, pra cima. então. Faça direitinho, minha linda, e continue com a Anabela, então, que dá certo. A Maritânia, olá, querida. Ela está grávida de 28 semanas, tenho muita dor no meu calcanhar direito. Muita dor, me parece que está machucado. O que posso fazer e qual o tratamento, uma vez que ela está gestante? Isso aí. Pensa, ela
ela ganhou Ou um sobrepeso. peso, ganhou um peso de forma aguda e mudou o eixo dela. Rápida, né? Então, esse calcanhar, certamente, a região baixa do calcâneo está sofrendo toda a carga. A orientação é levantar um pouco, então usar um tênis, um sapato, que tenha mesmo, que eleve um pouco o calcanhar e com isso ela joga uma parte do peso para a parte da frente do pé. Eleve o calcanhar do chão, É uma então tem que ser calcanheira. um sapato assim. Ou uma palmilha mesmo, como se fosse uma Tá. palmilha, uma calcanheira para esporão, que é o que Tá. a gente chama. Ah. Isso melhora bastante. Olha, a você carga. sabe que a minha irmã estava com esse negócio aí, esporão, e aí o médico receitou um chinelinho, que hoje é vendido até em internet, Sim, né? sim. Esse chinelinho para esporão. Isso. E se ela procurar esse daí, é bom para ela, Ajuda. porque tem a venda esses Isso. calçados. Ele tem uma valinha. E ajudou muito, viu? Ele tem uma valinha no pé, na hora que você pisa no calcânio, ele distribui um pouco melhor o peso. E o dela, sendo pela gravidez, logo Certamente. passa, né? Vai Opa. passar quando o bebê chegar. É verdade. A André Silveira. Oi, Andréia. Há um mês atrás me acidentei de moto, quebrei os 3 últimos dedos do pé. Que dor. Só que o ortopedista falou que não precisarei operar, que o repouso e com o tempo o pé se regenera. Eu queria saber se a longo prazo terei algum problema no pé por ter quebrado esses dedos. De um modo geral, obrigado pela pergunta. Se o ortopedista avaliou e ele viu que não se trata de uma fratura cirúrgica, é porque esses ossos não desviaram. Então, se eles não desviaram, apenas o repouso e uma eventual imobilização faz com que esses ossos se consolidem sem qualquer sequela. Bom, vamos parar um pouquinho com as perguntas, porque eu preciso perguntar para o doutor a respeito dos tratamentos dos casos que foram vistos aqui, né? Perfeito. A Joanete, Joanete. Exatamente. Os calos, você até deu uma explicação. Enfim, qualquer problema no pé tem solução hoje em dia? Sim, a maior parte dos problemas tem solução, principalmente com o diagnóstico precoce. O pé torto congênito, como eu falei, às vezes, na maior parte das vezes, avaliação intrauterina, tratamento com gesso. Apesar de ser com toda a tecnologia, o melhor tratamento são aqueles gessinhos que o ortopedista especialista faz, semanal, ele vai moldando o gesso da criança, do bebê, do recém-nascido. São bons resultados, muito bons resultados que a gente tem. Em casos mais graves, onde a deformidade tem encurtamento, pode ser feita a cirurgia. O Joanete depende muito do grau da deformidade. Em casos muito graves, em doenças reumatológicas ou em artrites muito graves, onde a evolução da deformidade é muito grande, infelizmente, cabe a cirurgia. A cirurgia fica muito bom, o tratamento é um tratamento que tem bons resultados. Hoje a gente tem muita tecnologia para fazer esse tipo de cirurgia com excelentes resultados. E vida normal depois de quanto tempo? Vida normal depois de 6, 8 semanas de um modo geral. Tem esse processo de cicatrização, né? Tá. Falamos da calosidade. A calosidade depende muito do distúrbio da carga. Normalmente é um tratamento conservador. Existem algumas doenças onde os dedos se encavalam, né, e acabam formando os calos por esse, a gente chama de dedo em martelo. Na maior parte das vezes, a intervenção cirúrgica também é necessária. E nunca mexer por conta própria, nunca deixar que a pedicure, né? Nunca. Mexa, Vamos fazer o trabalho de unha e tal, ok, mas nunca mexa onde você não sabe o que é. Né? Exatamente. E depois também você pode resolver que nem na hora, né? Você lixa, tira e o calo fica mais lisinho, a pele. Sim. Mas se vai novamente crescer, não vai adiantar nada. Tem que resolver o problema e mudar a pisada, sei lá, o peso, emagrecer, tudo que ele falou aí, né? E o cuidado em casa, quando você chega em casa, cuida do seu pé, né? Bate um papo com ele, né? Descansa Adianta o seu conversar? pé. Opa, não, nossa, nosso corpo fala com a gente. Aí né? vão pensar que eu enlouqueci de vez. Eu já converso com planta, converso com cachorro. Conversar Agora com o falar, ô próprio pé, capricha aí, pezinho. muito legal. Eu nem preciso dizer, né, que eu tenho calo aqui cada dia, praticamente um sapato, indo pra lá e pra cá. Bom, doutor, muito obrigada por sua presença, participação. Você tem 2 consultórios em São Paulo, um em Santa Amaro, no Jardins. Isso. Não é isso? Com o mesmo telefone. O mesmo telefone eu vou deixar aqui para você que é de São Paulo capital ou vai a São Paulo, aproveita para conversar com o teu pé, ele vai te pedir